Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve. Meu nome é Matheus Pompeu Santana, estou como apresentador do podcast Difusão Legal e no episódio de hoje temos a honra de receber o professor doutor Ricardo Pinha Alonso. Em sua apresentação, exteriorizamos que o professor doutor Ricardo Pinha Alonso ele é graduado em Direito no ano de 1988 pela Fundação de Ensino Eurípides Soares da Rocha, atual Centro Universitário Eurípides de Marília, Univem. Especialista em Direito pela Universidade de Marília, Unimar, no ano de 1996, mestre em Direito pela Universidade de Marília, no ano de 2002, doutor em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com obtenção do título no ano de 2012, estágio pós-doutoral concluído na Universidade de Santiago de Compostela, no noroeste da Espanha, no ano de 2021, professor universitário na graduação em Direito do Centro Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos, Unifil, professor universitário na graduação e no programa de pós-graduação Stricto Sensu, mestrado e doutorado da Universidade de Marília, a Unimar, professor universitário na graduação e no programa de pós-graduação Stricto Sensu, mestrado e doutorado na Universidade Estadual do Norte do Paraná, UEMP, campus de Jacarezinho, procurador do Estado de São Paulo, lotado na Procuradoria-Geral Regional de Marília, interior do Estado de São Paulo. Professor Dr. Ricardo Pinha Alonso tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Administrativo, Tributário e Direito Constitucional. Realizada essa breve apresentação do ilustre professor, eu passo-lhe a palavra para que faça suas considerações iniciais. Oi, bom dia, Matheus. Bom dia, pessoal do podcast Difusão Legal. É uma satisfação estar com vocês. E então, boa noite, boa manhã, bom dia, boa tarde, boa madrugada, enfim, aqueles que nos acompanham, que nos ouvem. É uma alegria, fico muito feliz pelo convite que me foi feito para conversar um pouco com vocês, para falar um pouquinho sobre a minha carreira, seja na procuradoria, seja na atividade docente, né? São duas carreiras lá que lá se vão mais de 30 anos, 35 anos, e então fico aqui à disposição de vocês, à disposição do Matheus, para a gente conversar, né, os assuntos que vocês acharem mais interessantes. Fico inteiramente à disposição, viu, Matheus? Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Agradecemos, professor, por ter aceito o convite de participar aqui da Difusão Legal. Professor, queria entender do senhor como que o senhor optou por ingressar no mundo do direito. O que fez com que o senhor optasse por essa graduação? Bom, tudo foi mais ou menos assim, circunstancial, né? Meio que sem querer. Eu concluí hoje o ensino médio, lá o terceiro colegial, com 17 anos, faz bastante tempo, né? E realmente não tinha nenhuma ideia de qual seria a minha vocação para a atividade profissional. Mas era hora de escolher. E até por falta de opção, né, por falta de ter certeza vocacional, eu acabei ingressando no curso de Direito, com 17 anos, antes dos 18 anos, ingressei no curso de Direito, como você disse, eu concluí minha graduação no curso de Direito, na Faculdade de Direito da Fundação de Ensino Eurípides Soares da Rocha, hoje Centro Universitário, Univem, em Marília, onde moro, onde trabalho também, e formei-me em 1988. E quando ingressei, como disse, não tinha muita essa ideia vocacional. Eu não fiz nenhum teste vocacional, fui para a Faculdade de Direito, meu pai era advogado, era professor na época na Fundação, hoje Univem, e lá comecei meus estudos, e na medida em que fui avançando nos estudos, fui assim, me aproximando mais desses temas e tive a oportunidade de começar a gostar da área do direito. Claro que isso não ocorreu nos primeiros 6 meses do curso, né, no primeiro ano, mas na medida em que o curso avançava, na medida em que começava a compreender melhor as questões que eram trazidas, né, pelos professores, pelo curso, enfim, eu comecei a gostar da área do direito. E, na verdade, ao final do curso, já estava apaixonado pelo direito. Então, digo que foi meio que sem querer, foi um pouco circunstancial. Não fui preparado, não fiz um curso de ensino básico, fundamental, médio, voltado para essa ideia.
do curso de Direito, mas é algo que ocorreu e acabei me apaixonando pelo curso, me apaixonando pelo Direito, e tenho certeza que, mesmo que sem querer, fiz a escolha mais certa possível naquele momento. Maravilha, professor. Vejo aqui que grandes títulos acadêmicos que o senhor possui na sua carreira acadêmica foram obtidos em instituições de ensino de Marília, né? O senhor é nascido em Marília? Eu sou ouriense, nascido em Ourinhos, mas morei em Ourinhos mesmo só a primeira idade infantil, até os 6 anos, quando meus pais vieram para Marília, em função de questões profissionais deles. Meus pais vieram para Marília e eu, desde os 6 anos, moro em Marília. Sou ouriense, né, de nascimento, natural de Ourinhos, mas me considero marilhense, porque resido aqui desde os meus 6 anos de idade. Lá se vão 51, quase 52 anos, e tenho Marília como minha cidade. E aqui em Marília, depois, né, fiz todos os cursos no nível médio, depois a graduação fiz em Marília, depois veio o concurso. No concurso consegui, na Procuradoria também, escolher uma vaga em Marília, então fiquei em Marília, embora os primeiros anos da minha carreira na Procuradoria foram exercidos em Ourinhos, né, uma cidade próxima aqui, e acabei voltando para a minha origem lá em Ourinhos. Trabalhei lá por 5 anos aproximadamente, e depois voltei para Marília, na Procuradoria Regional de Marília, onde estou até hoje, mais de 35 anos, se somar aí todo o tempo de Procuradoria, já mais de 35 anos na Procuradoria. Então, sou ouriense de nascimento, tenho muitas conexões, muitas raízes em Ourinhos até hoje, mas também me considero um pouco marilhense, né, por toda essa vivência aqui na cidade de Marília. Doutor, anteriormente, o senhor mencionou ali a questão do teu início, né, na graduação em Direito. O senhor também mencionou que o vosso pai é advogado. Então, aquele ditado que dizem que filho de peixe, peixinho é, o senhor concorda? Às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Não sei se dá para dizer que é algo que funcione na generalidade dos casos, mas no caso do meu pai, sim, ele influenciou muitos filhos, né? A atividade profissional dele como advogado influenciou muitos filhos, tanto que todos os filhos, os 4 filhos do meu pai, eu, meus 2 irmãos e minha irmã, todos nós fizemos direito. Tem 2 que são delegados de polícia, já aposentados, uma irmã que é advogada, e eu que acabei indo para a Procuradoria do Estado e para a atividade docente. Então, no caso do meu pai, 100%. Agora, já no meu caso, em relação às minhas filhas, eu tenho 2 filhas, agora que uma delas está concluindo o curso de Direito. Fez uma primeira opção e fez um curso de Medicina Veterinária primeiro, e depois, fazendo o curso de Direito, vai concluir agora nesse ano, aqui em Marília, na Universidade de Marília, e a outra filha é dentista profissional, aqui em Marília, e as 2, então, não quiseram inicialmente saber do direito, então aí já não deu muito certo, né? Filho de peixe, peixinho é. Mas no caso do meu pai e dos filhos do meu pai, certamente ali isso aconteceu, né? Fomos muito bem influenciados, né? Posso dizer, pela atividade profissional do meu pai, acabamos seguindo o curso de Direito. E que bom que o senhor se influenciou pelo seu pai, né? Pois é, é verdade. Professor, durante a sua graduação em Direito, né, o senhor concluiu no ano de 1988, inclusive o ano da nossa Constituição da República, um importante marco, né, para a nossa democracia. Como que foi a sua graduação em Direito? Como que foi o seu desempenho? Como que foi aflorando durante a sua graduação, se é que isso aconteceu durante a graduação em Direito, a vontade do senhor de lecionar, de se tornar um professor, de poder contribuir diretamente com a formação de outros profissionais? Bom, o meu curso ainda foi feito em 4 anos, há muito tempo. O curso de Direito ele é composto, tem matriz curricular para 5 anos de estudos, ou 5 anos, ou 10 semestres, né, dependendo da estrutura de cada instituição, e eu fiz ainda em 4 anos. Eu acho que a minha foi a última ou penúltima turma em que o curso de Direito poderia ser oferecido nesse período de 4 anos ou 8 semestres. E durante o curso, como dizia mais inicialmente, assim, as coisas vão acontecendo aos poucos, né? Porque a gente tem inicialmente aquelas matérias propedêuticas, né, de introdução, a parte da filosofia, a parte da teoria geral do direito, introdução ao estudo do direito, sociologia, economia, que são áreas muito próximas
do direito, né? Filosofia do direito, são áreas muito próximas do direito e normalmente as instituições de ensino oferecem essas disciplinas mais no início do curso. Por isso a gente diz que são propedêuticas, né? São aquelas iniciais que dão uma base para quem está começando a fazer o curso de Direito, que é um curso pesado, é um curso denso, é um curso que exige muita leitura, é um curso muito teórico. E essas disciplinas, inicialmente oferecidas pelas instituições, ainda mais ou menos funciona dessa maneira, elas vão fomentando, né, o nosso estudo, dando base para a nossa formação. Isso aconteceu durante os 4 anos e, ao final dos 4 anos, eu estava formado, era graduado em Direito, bacharel em Direito. Apesar disso, eu não tinha muita certeza ainda que tipo de atividade eu desenvolveria profissionalmente, se seria advogado, né, se faria concurso para alguma carreira jurídica, ou se faria concurso para uma outra área, né, ou se deixaria a advocacia para lá e desenvolveria alguma atividade empreendedora, enfim, não tinha, ao final do curso, muita certeza. Mas na minha época, ainda é um pouco assim. Quando eu acabei a faculdade, em 88, a gente, em geral, pensava em concurso público. Era um direcionamento assim que atingia muitos dos que se formavam naquela época, concurso público. Eu acabei em 88, você se referiu à promulgação da Constituição em 1988, então imagine estudar direito constitucional naquele momento, era estudar o direito constitucional moribundo, direito constitucional que estava no fim da sua trajetória. Imagino a dificuldade dos professores naquele momento de dar aula de direito constitucional. Evidente que não era possível falar do direito constitucional positivo, porque o direito constitucional positivo, aquilo que estava previsto na Constituição, estava por acabar. E por conta disso, e também por isso, a gente começou a pensar, bom, vamos para concurso, vamos pensar nos concursos, é um momento propício, havia muitos concursos naquela época, tipo 2, 3 concursos para magistratura, Ministério Público, Polícia Civil, enfim, outros concursos para outras áreas que eram oferecidos. Aquele foi um momento propício para a realização de concurso. Eu acabei me inscrevendo em alguns concursos na Procuradoria do Estado, para delegado de Polícia Civil do Estado de São Paulo, e também havia fiz um concurso para o Ministério Público do Estado de São Paulo, fazia um concurso também simultaneamente naquela época para o MP de São Paulo, e seguimos ali no concurso. Me inscrevi nesses concursos todos, esses concursos foram se realizando e fui passei primeira fase na Procuradoria, segunda fase na Procuradoria, para a Polícia Civil também delegado de polícia, estava na segunda fase do concurso do Ministério Público, tinha um concurso na época, para auditor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que eu tinha feito também, e acabei sendo aprovado, embora tenha sido chamado numa classificação muito aquém dos primeiros, né, porque esse concurso tinha questões que não eram propriamente jurídicas, questões de auditoria, contabilidade, etc., né, com as quais eu não tinha tanto contato, mas acabei sendo aprovado também, mas quando fui chamado eu já estava na Procuradoria, porque fui aprovado, bem classificado na Procuradoria, acabei escolhendo entre as primeiras vagas e rapidamente, ao final do concurso, logo depois, eu já estava tomando posse, entrando em exercício em Ourinhos, na Procuradoria-Geral do Estado. Ourinhos pertence à Procuradoria Regional de Marília, que é a unidade onde estou até hoje. Hoje chefio a Procuradoria Regional de Marília já há alguns anos. Então, essa questão do curso da graduação me levou a essa ideia do concurso público, que não era uma ideia só minha. Fui para São Paulo ao final do curso, tive essa oportunidade, agradeço, né, esse apoio que sempre recebi da minha família, do meu pai, da minha mãe. Enfim, acabei a graduação aqui em 88, tive a oportunidade de fazer um curso preparatório em São Paulo, que nem existe mais, chamava-se Êxito, o curso preparatório para carreiras jurídicas. Estudei nesse curso no segundo semestre de 88 e já, né, naquela fase, muitos concursos, e as coisas foram acontecendo, né? Acabei sendo aprovado na Procuradoria, fui aprovado para delegado também, fui aprovado para aquele concurso de auditor do Tribunal de Contas,
e estava na segunda fase do Ministério Público e acabei preferindo não fazer a segunda fase por MP, por uma questão, né, de preferência, assim, de proximidade com as atividades. Preferi a Procuradoria, até porque tinha certeza que no caso da Procuradoria eu conseguiria ficar em Marília, ficar em casa. E aí, depois do concurso, em maio de 1989, eu me formei em agosto de 88, em maio de 1989, aproximadamente um ano depois, eu estava ingressando nessa carreira pública, né, carreira jurídica pública da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. É uma atividade voltada à advocacia. Os procuradores são advogados públicos, a gente pode sim referir-se a eles como advogados públicos que desempenham atividades importantíssimas no cenário jurídico, né, no sistema jurídico do Estado de São Paulo e do Brasil como um todo. Aproveitando aqui o ensejo, o senhor mencionou dos concursos públicos, o senhor mencionou anteriormente que prestou concurso para alguns órgãos estatais. O senhor mencionou que fez concurso para a carreira do Ministério Público do Estado de São Paulo, né? Também para o Departamento de Polícia Civil desse mesmo estado e para a Procuradoria. São funções que o senhor nutria uma paixão maior, que fez com que o senhor optasse por esses órgãos? Ou foi uma questão de oportunidade? Foram os concursos que foram publicados, editados, o senhor optou por fazê-los ou não? Foi uma escolha, o senhor entendia que aquilo seria uma carreira importante para ti? Foi muito mais oportunidade do que escolha. Eu não fiz escolha para a Procuradoria, fiz o concurso para a Procuradoria, assim como fiz concurso para outras carreiras, jurídicas e não jurídicas, inclusive, no caso do Tribunal de Contas. A questão era mesmo aproveitar aquela onda, aproveitar a oportunidade dos concursos que vinham abrindo naquela oportunidade. Eram vários concursos, a concorrência sempre foi muito grande, então a gente acaba se inscrevendo em vários concursos, naqueles que a gente imagina que tenha alguma condição de aprovação. Então, não tem, mais uma vez, a questão vocacional, né? Olha, eu quero ser procurador. Eu posso dizer aqui com toda sinceridade que, depois, conhecendo bem a atividade na Procuradoria, a gente não consegue, a gente mal sabe, quando a gente acaba a graduação, a gente mal sabe como são desenvolvidas as atividades, como são desenvolvidas as atividades da Procuradoria, o que faz a Procuradoria do Estado, o que é a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e dos outros estados, quais são as funções exercidas por cada um. Isso, quando a gente acaba a graduação, a gente não tem a visão muito clara como são desenvolvidas as atividades, né? Quais são os limites, quais são os contornos das atividades desenvolvidas por cada uma dessas instituições. Então, com essa falta de clareza própria de quem está concluindo a graduação ainda, é que eu me inscrevia naqueles concursos que me pareciam, pela programação, me pareciam acessíveis, né? Porque a gente vê a programação, o edital do concurso, lá tem a programação temática, né? Os temas que podem ser exigidos, várias áreas do direito, e é em função disso que escolhia, optava, né, pela inscrição no concurso para a Procuradoria, para o Ministério Público, magistratura também, embora a magistratura eu não pudesse fazer o concurso, porque eu não tinha tempo de atividade jurídica, de experiência jurídica que é exigido para a magistratura. Então, eu não tive oportunidade de fazer concurso para a magistratura, mas fiz para o Ministério Público, fiz para a Procuradoria do Estado, fiz para a Polícia Civil do Estado de São Paulo, para delegado de Polícia Civil. Esses, a gente pode dizer que são carreiras jurídicas, né, para as quais a exigência da formação jurídica básica, né, lá da graduação em Direito. E, além disso, o concurso para o Tribunal de Contas, que escolhi também muito por oportunidade, vamos experimentar, e mal pude estudar questões que não são do direito, né, mas que estavam lá no concurso, estavam na programação, então a gente acaba dando uma olhada e acabou dando certo, porque entre as instituições eu acabei escolhendo a Procuradoria. Agora, por que escolher a Procuradoria também foi assim algo circunstancial. Escolhi porque o concurso que acabou mais rápido foi, entre esses, foi o da Procuradoria. Então, o momento da posse, né, de tomar posse, nomeação e tal,
O que chegou primeiro nesse momento foi o concurso da Procuradoria, né? E aí eu acabei tomando posse, ingressando, né? E desde logo classificado na Procuradoria Regional de Marília, exercendo as atividades aqui. O senhor se graduou no ano de 1988. Quando o senhor toma posse e ingressa na carreira da Procuradoria do Estado de São Paulo? Então, eu acabei o curso da graduação em agosto de 88, e aí nós tivemos esse segundo semestre de 88, eu já formado, e em dezembro de 88 começa o concurso, esse concurso da Procuradoria. O concurso foi em dezembro, a primeira fase, depois nós tivemos a segunda fase ali para fevereiro, já de 89, e aí depois da segunda fase, os resultados e a prova oral, que acabou sendo, né, os resultados foram divulgados lá em começo de maio, e aí no final de maio foi a cerimônia, né, formal de posse, né, daquele grupo de procuradores que tinha sido aprovado. Então, entre a minha graduação, a sessão de colação de grau, que foi lá para o dia 10 de agosto de 88, 11 de agosto de 88, até 30 de maio de 89, foi o período em que eu me dediquei exclusivamente aos estudos, né? Fui para São Paulo, como disse, naquele curso extra, fiquei 6 meses lá me dedicando exclusivamente aos estudos, depois já com os concursos em andamento, com os concursos em curso, eu acabei passando nesses concursos na Procuradoria com a posse em 30 de maio, dia 2 de junho, eu já estava em exercício desempenhando minhas atividades na Procuradoria. Senhor, a posse, então, no cargo de Procurador do Estado acontece no ano de 1989. Havia algum curso de formação ofertado pela Procuradoria? Sim, a Procuradoria tem um curso que é tradicional, a Procuradoria de São Paulo, que é um curso de adaptação aos novos. Então, sempre que nós temos novos procuradores empossados e que entram em exercício, eles passam por um curso preparatório, por um curso de adaptação, né, às atividades e à própria instituição, conhecendo a instituição. Nesse curso de adaptação, os colegas conhecem a instituição, conhecem as funções desenvolvidas pela instituição durante 2, 3, 4 semanas, né, dependendo da edição, né, desse curso de adaptação. A gente tem cursos até mais prolongados para recepcionar, né, esses novos colegas e abrir a eles a instituição para conhecerem bem não só a instituição, mas as atividades que serão desenvolvidas por esses colegas novos. Então, todo concurso de ingresso, ele, na sequência, ele tem essa possibilidade dos que se aprovaram no concurso conhecerem a instituição e fazerem esse curso de adaptação. E aí varia de 2, 3, 4 semanas, atividades intensas realizadas no âmbito da PGE. O senhor, considerando a questão do empossamento ali no ano de 1989 no cargo de Procurador do Estado de São Paulo, eu pergunto ao senhor como foram os primeiros anos de exercício nessa importante função na Procuradoria do Estado de São Paulo, e queria saber do senhor também, para quem está nos ouvindo e não conhece o trabalho da Procuradoria do Estado, qual que é a função, né, uma importante função da advocacia pública, né? Consta inclusive no currículo do senhor que o senhor tem experiência, né, com ênfase em direito administrativo, tributário e constitucional. São áreas do direito atreladas ao exercício efetivo da Procuradoria do Estado, né? Então, para quem nos ouve e é leigo no assunto, não tem conhecimento, qual que é a função do Procurador do Estado? Bom, quando ingressei na Procuradoria, em 1989, a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo exercia 2 atividades principais completamente diferentes. A Procuradoria-Geral do Estado, ela prestava assistência judiciária aos necessitados, que hoje é realizado pela Defensoria Pública, por uma outra instituição, mas quando ingressei em 89 não havia Defensoria Pública, que tinha sido recentemente criada pela Constituição de 88, e a Procuradoria-Geral do Estado é que exercia essa atividade. E ao lado dessa atividade de assistência judiciária, a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo também exercia atividade que me parece mais típica dela, que é a de advocacia para o Estado. O Estado precisa de advogados, né? Chamamos esses advogados de advogados públicos. E o grande escritório de advocacia do Estado de São Paulo é a Procuradoria-Geral do Estado. Então, essa é a
a vocação, digamos assim, dos procuradores do Estado, de exercerem uma atividade pública, uma advocacia pública em defesa do Estado, em defesa do interesse do Estado e, consequentemente, de toda a sociedade, viabilizando políticas públicas, defendendo o Estado quando o Estado é acionado, né, entrando com ações representando o Estado quando necessário. E aí, nesse lado da Procuradoria, nós temos 3 grandes áreas de atuação. Nós temos a consultoria jurídica, nós temos o contencioso geral e nós temos o contencioso tributário. Consultoria é que atende às autoridades que exercem o governo, governador, secretários, dirigentes de autarquias estaduais, precisam de apoio jurídico, precisam de assessoria jurídica, precisam eventualmente de um parecer a respeito de determinada ação para verificar a legalidade, a juridicidade daquela ação, daquela política pública. Então, essa área da Procuradoria é muito acionada internamente pelas próprias autoridades públicas que, eventualmente, têm dúvidas jurídicas a respeito de como se comportar em determinada situação, um contrato que será assinado, uma política pública que será implantada, e aí essas autoridades consultam a Procuradoria e os colegas oferecerão assessoria e pareceres, quando solicitados, jurídicos a respeito dessas atuações. Ao lado da consultoria, a gente tem também a advocacia do Estado na área tributária, que o Estado demanda e é muito demandado na área tributária. Não é novidade para ninguém que o Estado depende da arrecadação tributária, o Estado, de modo geral, depende da arrecadação tributária para desempenhar as suas atividades, é a arrecadação tributária que viabiliza todas as atividades estatais, então o Estado tem um olhar importante para essa área e há uma área na Procuradoria que cuida exatamente dessas ações de índole tributária, sejam ações propostas contra o Estado, em face do Estado, sejam as ações propostas como sendo o Estado o autor da ação, né, na cobrança de tributos, por exemplo. E nós temos a terceira área, que a gente chama de contencioso geral, que é a área que cuida de outras ações, né, porque o Estado também é demandado por servidores públicos, né, que eventualmente buscam direitos que entendem ter em relação ao Estado, acionam o Estado, então isso é uma área importante de advocacia em relação a servidores públicos. Nós temos também outras ações que são bastante comuns, ações indenizatórias, eventualmente a atuação de algum agente público causa prejuízo a alguém, esse alguém acaba demandando o Estado, que é responsável civilmente por esses prejuízos, e aí o Estado precisa ser defendido nessas outras áreas que não tributária, e o Estado será defendido por procuradores que estão vinculados ao contencioso geral. Então, essas 3 áreas são áreas que ainda hoje existem na Procuradoria, são as 3 grandes áreas da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Imagino que outras procuradorias estaduais devem ter mais ou menos essa estrutura também. Por algum tempo, a Procuradoria de Assistência Judiciária, que era exercida também pela PGE de São Paulo. Com a criação da Defensoria Pública em São Paulo, essa atividade, que era exercida pela Procuradoria, passou a ser exercida pela Defensoria Pública. Procuradores tiveram a oportunidade de escolherem a Defensoria, aqueles que tinham vocação para assistência judiciária foram para a Defensoria e os outros procuradores ficaram na Procuradoria naquelas 3 áreas a que me referi: consultoria jurídica, contencioso geral e contencioso tributário, a área tributária. E quando eu fiz o concurso, lá em 1988, 89, a gente fazia uma opção. Na inscrição do concurso, a gente já fazia uma opção para assistência judiciária ou contencioso, porque as provas eram diferentes. As provas, apenas a primeira prova era geral. A partir da segunda prova e a prova oral, elas eram direcionadas a cada uma das áreas. Então, aqueles que escolhiam a Procuradoria da Assistência Judiciária teriam provas mais carregadas na área penal, processo civil, que são áreas muito exigidas na assistência judiciária, hoje na Defensoria Pública. E quem escolhia as vagas do contencioso sabia que teria provas mais carregadas em direito constitucional, em direito tributário e direito administrativo, que são áreas que têm a ver mais com a atuação do Estado, com o regime jurídico, vamos dizer assim, com o regime jurídico do Estado. E aí era preciso escolher. Eu confesso que arrisquei nesse momento
porque pensei, conversando com outros colegas que estudavam para concurso, percebi que a maioria escolheria as vagas da assistência judiciária e a minoria escolheria as vagas do contencioso. Por quê? Porque naquela época, em 1988, segundo semestre de 88, primeiro semestre de 89, a gente tinha um direito que tinha uma feição diferente da que tem hoje. A gente estudava muito na graduação direito civil, processo civil, direito penal, processo penal. E não estudava tanto direito administrativo, tributário e constitucional. Essa importância da área do direito público, ela é trazida, ela é provocada pela Constituição de 88. Antes da Constituição de 88, as estruturas curriculares nos cursos de direito eram focadas em direito civil, direito penal, processo penal. Claro que havia outras matérias, mas o curso era baseado, o núcleo do curso, o núcleo das matrizes era vinculado a essas áreas. Bom, o que eu imaginei? Que a maior parte dos candidatos escolheria a área da assistência judiciária, as vagas que já estavam lá disponíveis para a área da assistência judiciária. E uma menor parte escolheria, por falta de proximidade temática, escolheria as vagas do contencioso geral. Era mais ou menos a mesma quantidade de vagas, em torno de 60, 50 vagas para cada área. Eu escolhi vagas para concorrer às vagas do contencioso. Arrisquei, porque o meu curso também foi muito mais fincado no direito civil, processo civil penal, processo penal. Mas escolhi a área do contencioso porque imaginei na inscrição que haveria uma quantidade menor de candidatos, exatamente por conta desse distanciamento que todos tínhamos dessas áreas do direito público, direito constitucional, tributário e administrativo. E aí, quando saiu a relação dos inscritos para o concurso na área da assistência judiciária e para a área do contencioso geral, aquilo que eu imaginava acabou se confirmando. Então, havia mais de 6 mil candidatos para aquelas 50 vagas da assistência judiciária e aproximadamente 4 mil candidatos para as 50 vagas do contencioso geral. Não, parece que não, mas essa opção, ela me fez eliminar 2 mil concorrentes, porque eu concorreria com 4 mil, enquanto aqueles que fizeram inscrição para a área da assistência judiciária concorreriam aquelas mesmas vagas, 50 vagas, entre 6 mil candidatos. Ótimo, maravilha, deu certo, aconteceu aquilo que eu imaginava que fosse acontecer, mas, por outro lado, se tudo que tem bônus, tem ônus. Eu precisaria estudar direito constitucional, tributário e administrativo para poder concorrer efetivamente àquelas 50 vagas. E foi o que eu fiz. Estudei, claro que estudei todas as outras matérias, mas estudei bastante essas áreas, porque eu sabia que as provas seriam mais carregadas nessas áreas do direito constitucional, tributário e administrativo. E estudei, comecei a estudar mais e, na medida em que estudava para esse concurso da Procuradoria, dando ênfase a essas disciplinas que seriam importantes no concurso, eu acabei me aproximando delas e acabei gostando delas. Tanto que até hoje, quando a gente vê lá, você vê o meu currículo, você vê lá que a minha formação e a minha atividade profissional tem ênfase nessas 3 áreas: direito constitucional, direito tributário e direito administrativo. E isso vem exatamente dessa fase de estudar para o concurso, em que me aproximei dessas áreas e depois, com a aprovação no concurso e com o exercício da atividade na Procuradoria, atuando bastante com tributário, constitucional e administrativo, aquilo que já havia ocorrido durante os estudos para o concurso acabou se consolidando ainda mais, porque eu precisava estudar essas matérias para desenvolver minhas atividades profissionais, que exigiam, as atividades na Procuradoria, nessa área que eu escolhi, exigiam muito mais questões que vinham dessas áreas, constitucional, tributário e administrativo. Então, acabou funcionando assim, uma coisa puxou a outra, Estudei mais para passar no concurso, passei no concurso, consegui passar no concurso e acabei tendo que estudar mais para essas áreas também, para desenvolver as atividades profissionais na Procuradoria, sempre precisando bastante desse suporte temático que vem dessas 3 disciplinas. Então, as coisas acabaram acontecendo e a minha formação integral, seja a formação na graduação, seja a formação que decorre dos estudos no momento do concurso, que são estudos mais
aprofundados, com mais atenção, com mais disciplina, com mais concentração, e depois também a atividade profissional, me fizeram ter essa proximidade, que imagino que eu tenha, com essas áreas, que acabou também transbordando para a atividade acadêmica, porque a atividade acadêmica minha, ela é desenvolvida, inclusive, também nessas áreas, né? Direito constitucional, direito tributário e direito administrativo. Então, as coisas acabaram funcionando assim como um encadeamento, né, de ocorrências, de fatos, né, dentro dessa cronologia. Eu precisava estudar mais essas áreas para passar no concurso. Passei no concurso, precisei estudar mais essas áreas para desempenhar minhas atividades, e estudar mais essas áreas acabou me preparando também para atividade acadêmica, para atividade docente. E, né, respondendo a sua pergunta, eu nunca pensei na atividade docente enquanto fiz o curso de graduação. Algo que não me ocorria, absolutamente, não me ocorria. Eu me preparei para exercer a atividade profissional de advogado, ou, né, de procurador, ou de juiz, ou de promotor, ou enfim, qualquer outra atividade jurídica, mas sempre sem pensar nessa possibilidade da atividade acadêmica, que é uma possibilidade. Hoje eu falo para os meus alunos, né, sempre que tem essa oportunidade, eu falo para os meus alunos: pensem na atividade acadêmica, pensem também na atividade docente, porque é uma atividade muito interessante, é uma atividade muito prazerosa, que a gente, pelo menos no meu caso, eu sequer considerava enquanto fazia a graduação, né? Surgiu depois a oportunidade, imagino que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, surgiu depois a oportunidade da atividade docente, né, que eu acabei abraçando também com muito gosto. Mas, mais uma vez, na minha vida profissional, algo que aconteceu assim circunstancialmente, não foi programado, não me preparei para ser professor, não me preparei para desenvolver atividade docente, algo que ocorreu. E depois, claro que a gente vai estudando, a gente vai se preparando, a gente vai se formando, a gente vai buscando titulação, né, porque é uma exigência cada vez maior das agências de regulação na área da educação, e aí tudo, né, acaba acontecendo também na área docente. Então, mais ou menos a trajetória, né, do concurso, as atividades da procuradoria, como são desenvolvidas, como é estruturada, né, e a proximidade que acabou acontecendo também com a atividade docente nessas áreas a que me referi, constitucional, administrativa e tributária. O senhor mencionou a questão ali dos encargos, né, da função de procurador do Estado, né? E, diante disso, eu gostaria de saber do senhor o que seria, na sua ótica, a importância da Procuradoria do Estado, tanto para a máquina pública quanto para a própria sociedade no geral. Sim. A Procuradoria, vamos pensar primeiro na área da consultoria jurídica. Um governo eleito, ele é eleito com um programa, com uma plataforma, com um programa que está lá registrado, inclusive, na Justiça Eleitoral. E aquele programa é um programa vencedor nas eleições, independentemente de qual seja o eleito, né, o conjunto de partidos que sustenta aquela candidatura vitoriosa. O fato é que é eleito com uma eleição popular, né, e a eleição de um governo, na verdade, é a eleição de uma programação, de um programa. O programa é fazer isso, fazer aquilo outro. E a Procuradoria, nesse sentido, atua como um órgão que viabiliza a implantação das políticas públicas necessárias para que aquele programa, para que aquele projeto de governo se realize. E é claro que o programa ou o projeto eleito ele precisa ser concretizado, ele precisa ser realizado na maior quantidade e profundidade possível. Mas para que isso aconteça, há necessidade de utilização de institutos jurídicos. Por exemplo, o governo precisa, do Estado vai viabilizar a construção de uma rodovia ou de uma ferrovia que está lá no programa e que foi eleito. Exatamente por conta desse programa, ele foi eleito. Mas como nós vamos fazer essa ferrovia? Como é que nós vamos construir essa rodovia? Vamos fazer um contrato? Nós mesmos vamos fazer? Não, nós não temos condições de fazer, nós não temos condições tecnológicas para fazer. Então, nós precisamos contratar alguém que o faça, e que o faça da melhor maneira possível. Mas como contratar? Quais as cláusulas? O que é que será exigido? Vamos exigir garantia? Não vamos exigir garantia? Em que prazo aquilo tem que ser executado? Enfim, tudo isso surge como algo necessário para que se decida a respeito da ação, da implantação daquela política. E aí é preciso verificar se
esses institutos jurídicos estão adequados e se respeitam, se aquilo que a autoridade quer ao implantar um projeto, se é juridicamente viável, se está de acordo com a Constituição, se não está, se a legislação permite, dentro dos limites da atuação governamental, se permite aquela atuação, se não permite dessa maneira, de que maneira seria permitido. Então, essa atuação da consultoria, a gente diz que a consultoria viabiliza a implantação de políticas públicas. As políticas públicas não são da Procuradoria. As políticas públicas devem ser implantadas em função de um programa vencedor nas eleições. Mas esse programa só será implementado por intermédio de políticas públicas. E essas políticas públicas precisam respeitar limites legais, claro que não se pode fazer tudo de qualquer maneira, há limites previstos em lei, esses limites precisam ser respeitados, há institutos jurídicos que precisam ser utilizados, bem utilizados, e daí a Procuradoria acaba atuando nessa área da consultoria para viabilizar a implantação dessas políticas públicas do ponto de vista jurídico. É de onde vem o dinheiro, tem dinheiro, não tem, tem reserva orçamentária, não tem, quanto vai custar, qual é a estimativa, enfim, a Procuradoria vai olhar para tudo isso, vai olhar para identificar qual ou quais os melhores institutos e instrumentos para a realização daquela programação. Na área do contencioso, então voltando agora para a área do contencioso, a atuação dos procuradores, importante também para o Estado e para toda a sociedade, é relacionada à defesa do Estado e defender o Estado no sentido de defender os recursos públicos. Então, nós defendemos o Estado que é titular de recursos públicos e precisa desses recursos públicos para viabilizar aquelas políticas públicas. Sem recursos públicos, nada se faz. E os recursos, como disse anteriormente, os recursos, em grande parte, são provenientes da arrecadação tributária. Então, o Estado tem de ter um aparato jurídico importante e capacitado para garantir que o Estado receba aquilo que é dele, que receba efetivamente aquilo que é devido, porque sem esses recursos, o Estado não vai conseguir realizar aquela programação. E daí a atuação na área tributária, importante atuação na área tributária, porque essa área acaba garantindo os recursos, de certa maneira, acaba garantindo os recursos de que o Estado precisa para implantar aquelas políticas públicas que custam para o Estado. Não dá para negar que qualquer coisa que o Estado vai fazer para implantar determinada política pública que vai custar. E aqueles custos têm que ser enfrentados com recursos públicos. O Estado não produz recursos, ele não tem a máquina para produzir dinheiro, ele não produz, ele precisa arrecadar. E ele arrecada, ele produz as suas receitas principalmente dessa receita tributária. Por isso, o Estado tem que ter um aparato jurídico, a Procuradoria atenta, uma área importante, atenta a olhar para a questão tributária. E, finalmente, a Procuradoria, que atua em relação a outros temas importantíssimos, que são temas que envolvem, como disse, pretensões de servidores públicos, pretensões mais variadas daqueles que contratam com a administração pública e depois reclamam de alguma coisa, pretensões que são levadas ao judiciário de pessoas que entendem ter sofrido algum prejuízo por conta de uma atuação do Estado e estão reclamando aquela indenização do Estado. Então, o Estado tem de se preocupar também com esse aparato jurídico para bem se defender em relação a outras demandas que não a área tributária. Por isso, a Procuradoria do Estado de São Paulo acabou organizando uma área do contencioso geral que cuida de todas essas questões. Então, a gente tem lá questões que envolvem políticas públicas, que envolvem servidores públicos, que envolvem contratos administrativos. A Procuradoria é cada vez mais especializada em temas, em assuntos, para bem desempenhar as suas atividades. E assim, a Procuradoria, embora seja uma única instituição, ela tem 3 enraizamentos: aquela da área da consultoria, aquela da área do contencioso tributário e a da área do contencioso geral. Todos somos procuradores, hoje todos passamos pelo mesmo concurso, não há mais diferença, porque hoje não tem a Procuradoria de Assistência Judiciária, mas apenas a Procuradoria Típica de Defesa dos Interesses do Estado, e todos somos procuradores, mas quando ingressamos na carreira, escolhemos, de acordo com a classificação no concurso de ingresso,
escolhemos em qual dessas 3 áreas atuaremos. Claro que durante a carreira a gente tem possibilidade de mobilidade, então um procurador da área da consultoria pode eventualmente se transferir para a área do contencioso geral, contencioso tributário e fiscal e vice-versa. Há uma mobilidade interna e a procuradoria está, no caso do estado de São Paulo e em outros estados também, ela está organizada de modo a estar presente em todo o estado, em todo o território do estado, nas principais cidades do estado, né, nas maiores cidades do estado, sempre a gente tem lá um escritório regional. Aqui em São Paulo a gente chama de Procuradoria Regional, as procuradorias regionais espalhadas pelo estado, atendendo nessas áreas a representação judicial e defendendo os interesses do estado. Mais ou menos, num panorama bem amplo, essas são as principais atividades e a organização, né, da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e a importância que ela desempenha, né, que a sua função desempenha, os impactos relevantes que isso produz para toda a sociedade, seja em termos de viabilidade de políticas públicas, seja em termos de garantir os recursos necessários para que essas políticas públicas sejam bem desenvolvidas e encorpadas e bem implementadas. Ainda uma última indagação, ainda na seara da Procuradoria do Estado, para entrarmos em outras temáticas aqui da entrevista. O senhor é o procurador-chefe da Procuradoria Regional do Estado em Marília, uma procuradoria que coordena ali mais de 55 municípios, ou seja, tem uma abrangência em aproximadamente 55 municípios do interior do estado de São Paulo. E o senhor também, como coordenador, como procurador-chefe regional, coordena as atividades da seccional de Assis e de Ourinhos da Procuradoria do Estado. Que é a demanda da Procuradoria Regional do Estado de São Paulo, de Marília, abrangendo esses municípios? A gente tem atuação em Marília nas 3 áreas. Em Marília a gente tem uma autarquia estadual, que na verdade, são 2 autarquias. O HC FAMEMA, o Hospital das Clínicas da FAMEMA, é uma autarquia voltada a atividades na área de saúde, e a gente tem também a Faculdade de Medicina de Marília, FAMEMA, que é uma outra autarquia estadual, esta que se dedica à formação, né, profissional na área da medicina, na área da saúde, melhor dizendo, que não apenas na medicina, mas na área da saúde. Essas 2 autarquias, então, demandam a atividade da consultoria jurídica. Elas têm seus contratos, elas têm os seus projetos, as suas programações, e elas precisam, então, desse apoio, desse suporte da consultoria jurídica. Então, nós temos aqui em Marília uma colega que fica à disposição das autarquias estaduais aqui localizadas, né, prestando essa atividade de consultoria jurídica. Além disso, Marília é sede de uma procuradoria regional, como você disse, alcança mais de 55 municípios, são 19 comarcas, quase 60 municípios. É uma área grande, uma área territorial grande, na qual atuam os procuradores que estão vinculados à Procuradoria Regional de Marília, seja na área do contencioso tributário e fiscal. Então, nós temos um grupo de procuradores que atua aqui em Marília, na nossa região de Marília, incluindo a seccional de Ourinhos, a seccional de Assis. Nós temos um grupo de procuradores que atua na área do contencioso tributário e fiscal e um outro grupo de procuradores que atua na área do contencioso geral. Então, assim, a gente pode dizer que é uma micro-procuradoria geral. Representa a Procuradoria Geral em todas as suas atividades no âmbito territorial da região administrativa, né? Marília é sede de uma região administrativa, por isso ela é sede de uma Procuradoria Regional de Marília, que atua, né, em todas as comarcas aqui da região, que atua em todas as áreas de atuação da Procuradoria. Hoje há houve uma alteração significativa na atuação dos procuradores nas regionais, incluindo aí a Procuradoria Regional de Marília, que é a decorrência da necessidade de especialização das funções. Então, os procuradores de Marília, embora residentes em Marília, na seccional de Assis, na seccional de Ourinhos, hoje eles atuam de maneira especializada. Então, nós não temos mais uma divisão territorial do trabalho, mas uma divisão temática do trabalho. Os procuradores que ficam em Marília, alguns atuam exclusivamente na área de servidores públicos, outros atuam especificamente na área tributária, e uma colega atua especificamente na área da consultoria, né, as 2 autarquias que estão aqui sediadas em Marília. Então, hoje somos um posto avançado da Procuradoria no interior,
que representa a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, mas que não tem mais a atividade demarcada pelo território. Podemos ter procuradores de Marília atuando em processos de São Paulo. Isso foi possível em razão da virtualização do judiciário, da atividade judiciária e do processo judicial. O processo judicial eletrônico, a gente chama de processo judicial virtual, ou processo judicial digital, permite que o procurador que esteja aqui em Marília trabalhe num processo de São Paulo. Ele vai trabalhar do gabinete dele aqui em Marília, num processo de São Paulo. Isso permitiu, então, uma nova organização na Procuradoria, que vem sendo, aos poucos, implantada nos últimos 8 ou 10 anos, e a gente está hoje numa situação de quase total especialização por áreas. Então, nós temos áreas específicas no contencioso geral, áreas específicas no tributário fiscal e áreas na consultoria, e os procuradores vinculados a essas 3 áreas atuam de maneira bastante especializada, o que causa também um ganho de rendimento. Claro que, na medida em que o profissional ele se habitua, se especializa em determinada área, ele vai produzir melhores resultados. Então, essa é a ideia da especialização que vem ocorrendo nessa última década na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, que acabou com aquela ideia que tínhamos antes de área territorial. Quer dizer, eu só atuo na área territorial de Marília. Não, embora estejamos aqui à disposição para audiências, para aquilo que é preciso presencialmente, nós estamos aqui sediados em Marília, mas atuamos no estado todo, em processos que estejam no estado todo, a não ser, né, a gente ainda tem um pouco disso, processos físicos, processos mais antigos, que esses exigem uma atuação presencial, né? Então aí ainda há um pouco de divisão territorial, mas fora isso, a Procuradoria hoje está totalmente especializada em núcleos temáticos aos quais os procuradores de todas as unidades estão vinculados. Estou saindo um pouco da Procuradoria do Estado, sua área de atuação profissional, uma das suas áreas de atuação profissional, retornando um pouco para a sua carreira acadêmica. No ano de 1996, o senhor obtém o título de especialista em Direito, que fez com que o senhor optasse já por 7 anos depois do seu ingresso na carreira da Procuradoria do Estado, fazer uma especialização. Você já tinha em mente atuar na docência do magistério do ensino superior? Não tinha em mente durante a graduação, mas assim que aprovado e comecei a desenvolver minhas atividades na Procuradoria lá em Ourinhos, né, faz parte da Procuradoria Regional de Marília, eu recebi um convite para aulas num curso preparatório ainda, um curso preparatório para carreiras jurídicas. Eu pensei, olha, por que não, né? Não tinha pensado nisso, mas não vou dizer não. É mais uma oportunidade profissional que se abre, então vamos lá, vamos encarar. E aí comecei a dar aulas não vinculada a nenhuma instituição, mas é um curso preparatório aqui regional, da região de Marília. E apesar de um início sempre mais difícil, eu comecei a perceber que acho era uma atividade bacana, uma atividade interessante, uma atividade agradável. E logo depois disso, recebi o convite da Universidade de Marília, onde comecei, né, a trabalhar na graduação. Isso aconteceu em 1992, 1993 aproximadamente, já tinha alguma experiência em curso preparatório, mas não em graduação. Mas fui para a graduação, era um curso que estava começando na Unimar, na Universidade de Marília, e comecei lá com o direito tributário, e aí fechando ou voltando àquilo que eu disse, por que direito tributário? Por conta da minha proximidade com o tema que foi provocado primeiro pelo concurso, a necessidade de estudar essas matérias, e depois pela atividade profissional. Então isso acabou, de certa maneira, me habilitando também para atividade docente nessa área. Aceitei o convite, o desafio, e logo estava apaixonado pela atividade docente, que eu nunca tinha imaginado, mas estava apaixonado pela atividade docente, que desde lá desempenho também de maneira ininterrupta, trabalhando em várias instituições, como você disse. Eu trabalhei inicialmente na Universidade de Marília, depois acabei me afastando da Universidade de Marília, trabalhei numa universidade, num centro universitário em Adamantina, na época FAI, hoje Unifai, trabalhei na FADAP em Tupã, trabalhei na FEMA em Assis, trabalhei na Unifil em Ourinhos, que era Faculdades Integradas de Ourinhos, hoje um centro universitário super respeitado.
e tive depois a oportunidade de voltar para a Universidade de Marília, mais recentemente, em 2018, 2019. Trabalhei no Univem também, né, que é a instituição pela qual me formei lá na graduação. Trabalhei alguns anos no Univem. Depois voltei para a Universidade de Marília, onde comecei minha carreira docente, lá em 1992, 93, na graduação. E estou na Universidade de Marília há 5 anos e pretendo permanecer na Universidade de Marília, uma instituição muito séria, com um programa muito bacana, com uma pós-graduação muito bacana, mestrado, doutorado, super bem avaliados, que tem alunos e traz alunos do Brasil toda a experiência rica, sobretudo na pós-graduação na Universidade de Marília, embora seja também professor da graduação, não abro mão disso, gosto muito também da atividade na graduação, dessa formação dos profissionais, formação das pessoas, na verdade, né? Não só de profissionais, mas de pessoas, porque os cursos de Direito são cursos, pelo menos nesses em que estão envolvidos, são cursos que se preocupam muito com essa questão de formação humana, formação do cidadão ético, do cidadão respeitável, né? Isso acontece muito, é muito presente na Universidade de Marília. Então, aqui desenvolvo essa atividade profissional com muita alegria, com muita satisfação mesmo. Assim dizer, olha, é um orgulho trabalhar na Universidade de Marília. E aí tive também a oportunidade, aí por força de um concurso público, de trabalhar na Universidade Estadual do Norte do Paraná, na UEMP, em Jacarezinho. Estou lá há 4 anos, ingressei como professor, a gente chama de professor titular, talvez, porque é concursado, né? Em 2020, em abril de 2020, então já concluí também 4 anos ali na UEMP, em Jacarezinho, uma instituição que dispensa, né, apresentações, todos conhecem, uma instituição que na graduação tem há muito tempo, é tradicional nos excelentes resultados, em todo tipo de aferição de qualidade, seja no ENAD, seja no exame da ordem. A gente vê que a Universidade Estadual do Norte do Paraná tem sempre excelentes resultados, e esses resultados excelentes, essa excelência na graduação, a gente vê que também se mostra cada vez mais na pós-graduação. A UEMP também oferece mestrado, doutorado. Eu tenho a oportunidade de trabalhar também no mestrado, doutorado da UEMP, na graduação da UEMP. Consigo conciliar, né? Jacarezinho não é tão longe de Marília, então eu consigo conciliar com aulas que a coordenação consegue lá administrar para que eu possa ir a Jacarezinho e depois no mestrado, doutorado, sexta-feira à noite, sábado, né, até meio-dia, até 1h da tarde, a gente trabalha lá na pós-graduação também. Então, essa atividade docente, né, que, como disse desde o início, eu desenvolvo de maneira ininterrupta. Se me perguntar hoje, né, depois de mais de 35 anos na Procuradoria, 32, 33 anos de atividade docente, é uma atividade muito prazerosa. A atividade docente é uma atividade muito prazerosa até hoje, é uma atividade que não cansa. Pelo menos eu não me sinto assim, uma atividade que me realiza muito, né, desde sempre. Por isso, a longevidade, né, mais de 30 anos na atividade docente e ainda com ânimo de prosseguir por mais algum tempo. Quem sabe, até depois de uma eventual aposentadoria na Procuradoria, poder me dedicar um pouco mais à atividade docente, atividade acadêmica. Atividade docente, a gente fala no sentido amplo, porque ali a gente desenvolve atividade não só em sala de aula, mas muitas outras atividades, muitos outros projetos, muitas outras pesquisas, acompanhando nossos alunos da graduação e da pós-graduação. E o resultado que a gente vê da atividade docente é um resultado muito mais imediato do que o resultado que você vê lá da sua atividade enquanto advogado. Não é uma questão de uma ser melhor do que a outra, mas é uma questão da gente poder perceber o resultado. O aluno, quando ele compreende alguma coisa, quando você percebe o raciocínio dele virando, né, para ele acompanhar determinada questão, às vezes com alguma complexidade, isso nos gera uma realização profissional, né, uma realização profissional muito mais imediata, né, no olhar do aluno, no brilho nos olhos do aluno, a gente tem essa realização, né. Isso talvez seja uma das razões assim, que me dão esse ânimo para desenvolver a atividade docente, para ser professor, né, e ter abraçado, ainda que sem querer, a atividade há mais de 30 anos, mas hoje, claro, ninguém fica desenvolvendo uma atividade por 30 anos se não gosta dela, né. Eu continuo gostando e eu acho que eu gosto cada vez mais da atividade docente, espero ter saúde para
continuar desempenhando a atividade docente ainda por alguns anos, mesmo depois de uma eventual, como disse, uma eventual aposentadoria na Procuradoria. Hoje eu não penso numa aposentadoria como professor. Daqui a pouco até acho que eu vou poder, por conta do tempo de atividade, tempo de contribuição, enfim, mas eu não penso nisso, pelo menos por enquanto está absolutamente fora do meu radar, porque é uma atividade muito realizadora, uma atividade que renova, né, o contato com os alunos, o contato com a juventude na graduação, nos mantém, ainda que apenas no sentido da sensibilidade, né? Nos mantém um pouco mais jovens, nos mantém conectados com essas gerações que chegam, né? As gerações que chegam com 17, 18, 19 anos na graduação, né? São as gerações com as quais a gente tem contato, a gente acaba aprendendo também a conversar, a ter uma linguagem própria para conversar com eles, para poder, né, desenvolver essa atividade e auxiliá-los para ver depois grandes profissionais, tem muitos exemplos de grandes profissionais que foram formados nos bancos dessas instituições que estão aí hoje realizando de maneira brilhante a sua atividade profissional como advogados ou como outros que atuam na área, juízes, promotores, procuradores, enfim, delegados, aqueles que estão aí no dia a dia, que é o futuro, né? Na verdade é isso. Nossa geração hoje presta um grande serviço à sociedade de formação das gerações seguintes, daqueles que estarão desenvolvendo todas essas atividades tão importantes daqui para frente, né, assumindo o bastão que é passado pela nossa geração. Então, por tudo isso, a atividade acadêmica, né, esse contato com os alunos, a atividade de professor, inclusive de sala de aula, é uma atividade que me deixa sempre animado, inclusive trabalhando fora, como faço em Jacarezinho, são 120 quilômetros de distância, mas é algo que assim, não me cansa, é algo que eu faço com muito prazer, sem nenhum sacrifício, com muita vontade e muita dedicação. Senhor, no ano de 2002, depois de 13 anos de ingresso na carreira da Procuradoria do Estado e também depois de alguns anos no exercício do magistério do ensino superior, o senhor obtém o título de mestre em Direito pela Universidade de Marília, a Unimar, com o título da sua dissertação de mestrado, As Agências Reguladoras à Luz dos Princípios Básicos da Administração Pública, cujo orientador foi o professor Rui de Jesus Marçal Carneiro. Qual foi a importância do seu ingresso no mestrado em Direito? O senhor optou por ingressar no mestrado em Direito na pós-graduação estricto sensu em virtude da titulação acadêmica ou foi para obter essa titulação acadêmica para sua carreira, obviamente, e também para contribuir com a formação de outros profissionais de maneira mais consistente com esse outro título no teu currículo profissional? Matheus, eu penso que as duas coisas. Primeiro, porque naquele momento havia uma exigência para as instituições de ensino de terem professores titulados. Então, era uma questão também de sobrevivência enquanto professor. Quando ingressei, não havia essa exigência, então eu não tinha e não pensava na titulação, a não ser a pós-graduação lato sensu, especialização, que é sempre importante, primeiro passo sempre importante, mas naquele primeiro momento não pensava no mestrado, até porque algo estava muito distante. A gente não tinha programas de mestrado, doutorado aqui na região interior do Brasil, né, no interior de São Paulo, no interior do Paraná, a gente não tinha. Então era algo quase que inacessível. Mas com o tempo, as instituições acabaram sentindo, por força dessa alteração na regulamentação da atividade docente, acabou passando a exigir dos professores, olha, nós vamos ter que pensar na titulação, em algum momento nós vamos ter que pensar na titulação. E aí a Universidade de Marília, pioneira nos cursos de pós-graduação, lançou o mestrado. Eu era professor, na época, na Universidade de Marília, e pensei, bom, vamos unir o útil ao agradável, né? É útil para a instituição e, para mim, claro, será excelente, porque é um tipo de estudo diferenciado, uma profundidade filosófica muito maior. A gente não estuda no mestrado e no doutorado, muito menos, a gente não estuda mais os institutos como são, mas a gente estuda por que são. Então, é um tipo de estudo diferente, um estudo que vai buscar os pressupostos daquilo que a gente está pesquisando, daqueles temas que estamos ali estudando. E por que não, então,
vamos lá, fui para o mestrado, gostei muito do mestrado, fiz o mestrado em alguns anos aqui na Universidade de Marília, uma das primeiras turmas do mestrado da Universidade de Marília, e depois, com algum tempo de distanciamento, surgiu a oportunidade do doutorado. E aí já não era mais uma questão exclusivamente de titulação por exigência institucional, uma questão pessoal mesmo, de procurar aperfeiçoar-me, procurar novos estudos, novos temas, novas abordagens de estudos e, quem sabe, uma maior maturidade profissional, pessoal e profissional, que tanto mestrado quanto doutorado com certeza eles rendem uma maturidade muito maior. Aquela inocência que o profissional recém-formado tem, a gente acaba perdendo, porque a gente passa a ter um olhar um pouco mais crítico, um pouco mais bem conceituado a respeito dos temas com os quais estamos em contato. E aí veio a possibilidade de doutorado, um pouco mais adiante, foi concluído em 2012, já são 12 anos de doutorado, depois de 5 anos, um doutorado difícil, porque fiz em São Paulo, Marília fica quase 500 quilômetros de São Paulo, e eu precisei fazer todas as disciplinas do doutorado, 5 disciplinas, não conseguia fazer mais do que uma por semestre, então só das disciplinas eu demorei 2 anos e meio viajando para São Paulo semanalmente, um custo, né, assim, pessoal, profissional e familiar bastante considerável, mas enfim, era aquilo que eu queria em termos profissionais, ter a possibilidade do título de doutoramento, não do título, que é importante, mas do estudo, de fazer uma boa pesquisa, né? Eu fiz sobre agências reguladoras, como você disse, na Universidade de Marília, que era uma instituição que surgia no direito brasileiro. As agências não são instituições que estão previstas já na Constituição de 88, elas foram previstas posteriormente, eram instituições novas que desafiavam, né, aqueles que pesquisavam na área, e eu sempre gostei da área do direito administrativo, mais uma vez lá do concurso, né, como falei mais no início, e aí a possibilidade de escrever sobre essas agências que eram institutos jurídicos novos. Exploramos um pouco isso no mestrado e depois no doutorado tive a possibilidade de tratar de outros temas, muito incentivado, é preciso dizer, pela Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, que além das instituições onde eu trabalhava, mas a PGE de São Paulo incentivou muito, inclusive quanto ao doutorado, custeou o doutorado, é algo que a gente vê numa preocupação de uma instituição na formação, na qualificação dos seus quadros. Então, a Procuradoria custeou o doutorado em São Paulo, tive afastamento, quer dizer, o dia que eu ia para São Paulo, eu estava formalmente afastado das atividades da Procuradoria, quer dizer, todo o incentivo da Procuradoria para o doutorado. Não foi fácil o doutorado, tanto quanto não foi fácil o mestrado, mas tudo passa, chegamos ao fim, e aí tive a oportunidade de tratar de um outro tema, a questão de judicialização de políticas públicas, um tema com o qual, na Procuradoria, a gente tem muito contato, e é claro que eu precisava, de certa maneira, devolver algo produtivo e positivo para a Procuradoria, que incentivou tanto o doutoramento em São Paulo. Então, acabei fazendo uma pesquisa que não só me interessava, é evidente que me interessava, mas também interessava a minha atividade profissional, que é relacionada à judicialização de políticas públicas e os limites, né, de decisões judiciais que envolvam políticas públicas que são implantadas e são organizadas e administradas pelo governo, seja estadual, seja federal, seja municipal. E nessa toada também, depois do doutorado, mais um tempo, né, de alguns anos, e aí surgiu a possibilidade de um estágio pós-doutoral. A gente fala pós-doutoramento, né? Na verdade, aqui no Brasil a gente chama de estágio pós-doutoral, que tive a oportunidade de fazer na Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha. Infelizmente, no período já da pandemia, né, 2020, 2021, no período mais crítico da pandemia, tive a oportunidade de ir uma vez e para Santiago de Compostela para muitos cursos que foram lá realizados, mas a defesa do trabalho que envolveu o tema de democracia, por conta da área lá do programa de pós-doutoramento da universidade, acabou sendo defendido virtualmente. Claro que eu gostaria de ter voltado para uma sessão presencial, não foi possível exatamente por conta da pandemia, mas enfim, tudo deu certo e
o estágio pós-doutoral foi concluído também. E de lá para cá, né, não penso em nenhuma atividade nesse sentido, né, embora possa surgir aí, quem sabe, uma vontade, oportunidade de um outro estágio pós-doutoral, que é sempre possível, mas hoje isso não está no meu radar. Eu quero hoje conseguir desempenhar bem as atividades que eu venho desempenhando na Procuradoria, aqui na Universidade de Marília e na Universidade Estadual do Norte do Paraná. Se eu fizer isso, como tenho conseguido fazer por mais alguns anos, eu estarei muito satisfeito, né, e com a missão cumprida, né, seja na Procuradoria, seja nas universidades que abracei na minha atividade acadêmica, pelo menos nesses últimos anos, né, 5 anos aqui em Marília, na Universidade de Marília, e 4 anos na UEMP, em Jacarezinho. Para quem está nos ouvindo, é importante salientar que o título da tese de doutorado em Direito do professor Dr. Ricardo Pinha Alonso é denominado de Os Direitos Fundamentais Sociais e a Intervenção Judicial nas Políticas Públicas, com ano de obtenção no ano de 2012. A tese de doutorado do professor Dr. Ricardo Pinha Alonso ela está disponível no repositório virtual da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na rede mundial de computadores. Professor, além disso, o senhor mencionou a questão do estágio de pós-doutoramento. Como foi essa experiência? O senhor mencionou que a defesa foi virtual em virtude do cenário pandêmico vivenciado pelo mundo, né? Mas como que foi esse estágio? Presumo que o senhor tenha participado presencialmente de algumas atividades lá na Espanha, né? Como que foi? Isso. Nós fomos para a Espanha, foi janeiro de 2020, e ficamos um período em janeiro de 2020 com atividades acadêmicas normais, muitas aulas, de muitos temas, grandes professores europeus, tanto da Espanha quanto de Portugal, né, por conta da proximidade ali, professores muito conhecidos mundialmente, e tivemos muitas aulas de vários temas, sempre relacionados ao eixo central da temática tratada pela universidade, que é a democracia e os desafios da democracia, sobretudo na Europa. E claro que os desafios da democracia na Europa não são muito diferentes dos desafios que temos por aqui também. Então, tivemos uma carga bem considerável de atividades lá como aluno, né, vendo e ouvindo os professores, desenvolvendo as atividades que eram coordenadas pelos professores. Isso aconteceu durante o mês de janeiro, presencialmente, em Santiago de Compostela. Veja, já em 2020, quer dizer, já iniciava a pandemia, já voltamos para o Brasil com algum receio, né, porque já se falava muito, isso aí no final de janeiro, começo de fevereiro de 2020, já se falava muito, havia muito receio do que é que poderia acontecer. Infelizmente aconteceu aquilo que receávamos mesmo, né? Acabou atingindo o mundo todo de uma maneira tão profunda como infelizmente vivenciamos. E depois disso, em função da questão pandêmica, não tivemos mais oportunidade de atividades presenciais, mas tivemos muitas atividades virtuais, acompanhando nossos professores, participando de seminários, de atividades e desenvolvendo nossa pesquisa, né? E aí já não há um orientador propriamente, mas um supervisor que nos acompanha na elaboração dessa pesquisa, que tem que ser feita dentro daquela área, desafios da democracia e dos direitos humanos na Europa. E aí produzimos nossos trabalhos. Eu produzi um trabalho especificamente sobre democracia e depois 2021, junho de 2021, se não me engano, não sei se foi 2021 ou 2022, ainda sob os efeitos da pandemia, fizemos a defesa virtualmente, infelizmente, mas estamos, né, o grupo que fez esse estágio pós-doutoral, esse curso na universidade, tem conversado bastante, a gente tem muito contato até hoje, são alunos do Brasil, de outros lugares, do Chile, de outros lugares, e a gente tem já encaminhado um ajuste para a gente voltar à universidade presencialmente, à Universidade de Santiago de Compostela, de nos reencontrarmos lá com os professores, quem sabe desenvolver alguma atividade lá, não mais
formal, né, por conta do curso que já está formalmente encerrado, né, o pós-doutoramento, o estágio pós-doutoral já está concluído, mas isso não prejudica que a gente possa, em alguma medida, ainda contribuir com a universidade numa atividade a ser realizada presencialmente lá por esse grupo de alunos, né, que mantém esses vínculos até hoje. Espero que o senhor faça outros estágios de pós-doutoramento, porque é mais conhecimento para os seus alunos, né, professor? Isso tudo ajuda, né? Eu digo para os meus alunos no mestrado, doutorado, sempre digo a eles, o mestrado, doutorado, o estágio pós-doutoral, da mesma maneira, talvez ele não forme um professor melhor. Essa não foi a sensação que eu tive. A gente tem grandes professores que não fizeram nem mestrado, nem doutorado, nem fizeram pós-doutoramento. E temos grandes professores. Mas eu tenho certeza que o mestrado, doutorado e o estágio pós-doutoral, eles formam pessoas melhores, mais conscientes, mais críticas. Consequentemente, isso vai repercutir positivamente também nos nossos alunos. Então, não sou apenas um profissional melhor nas áreas em que atuo, por conta do mestrado, doutorado, mas eu sou uma pessoa melhor, eu me considero uma pessoa melhor, uma pessoa que teve a oportunidade, né, de ter experiências na área do direito com uma profundidade maior. Isso naturalmente repercute naquilo que eu posso chamar de densidade quanto aos temas com os quais a gente milita, com os quais a gente tem contato. E essa experiência vai habilitar-nos a sermos pessoas melhores, não apenas professores melhores. Professor melhor é só uma repercussão disso, né? Mas não digo que é necessário para ser um bom professor, é necessário que ele tenha mestrado, que ele tenha doutorado. Mas certamente essas experiências nos modificam, essas experiências modificam a pessoa primeiro e depois modificam o profissional também, em qualquer área em que ele atue, inclusive na área acadêmica. Para quem nos ouve e tem a pretensão, né, considerando que o senhor tem diversas titulações acadêmicas de suma relevância, né? O senhor é graduado em Direito, especialista em Direito, mestre em Direito, doutor em Direito do Estado e também tem a conclusão de um estágio pós-doutoral. Quem almeja, né, ingressar em um programa de pós-graduação, fazer um mestrado em Direito, doutorado, quais as dicas que o senhor pode repassar para os nossos ouvintes? Assim, bem legal a sua pergunta, que oportuniza falar um pouquinho sobre isso, e é realmente importante. Primeiro, que quem pensa no mestrado, doutorado, tem que pensar que vai ser uma experiência muito bacana, que vai ser uma experiência realizadora, mas não vai ser uma experiência fácil. Nenhum mestrado é fácil, nenhum doutorado é fácil. Então não é algo que dá para fazer assim, vamos fazendo de qualquer jeito. Não vai dar. Não vai dar. Se está pensando assim, esquece, porque não é assim. O mestrado, doutorado vai exigir muito, vai exigir muita leitura, vai exigir muita pesquisa, vai exigir muitas horas do seu tempo, né, da sua família, do seu descanso, enfim, não é algo fácil. Primeira coisa, se pensa em fazer o mestrado, qualquer que seja a razão, se pensa em fazer o mestrado, tem que ter consciência, e o doutorado também, tem que ter consciência de que não será fácil, mas que será realizador, que será algo de extrema importância para ela, para a formação dela enquanto pessoa e enquanto profissional, consequentemente. E aí ela tem que pensar também, olhar qual é a área de preferência dela, né? Porque a gente tem mestrados, doutorados em áreas muito diferentes. Então, aquele interessado tem que dar uma olhada. Claro que hoje nós temos programas, né, no interior, nós temos um programa em Marília, na Universidade de Marília, nós temos um programa de mestrado, doutorado na UEM, nós temos um programa de mestrado, doutorado em Bauru, na IT. Então, assim, nós temos hoje aqui na nossa região programas de pós-graduação com qualidade. E aí, eu acho que a primeira coisa que o interessado tem que pensar é: em que área eu me interesso? Em que área eu quero aprofundar os meus estudos, as minhas pesquisas, e em que área eu quero ter algumas preocupações resolvidas? Esse é o primeiro ponto. Depois disso, tem que olhar a estrutura desses programas, as disciplinas que são oferecidas, os professores que cuidam dessas disciplinas, como é que essas instituições são avaliadas, né? E a avaliação dessas instituições é uma constante, né? Como é que são avaliadas
para escolher, né, segundo critério de qualidade, segundo critério temático, enfim, e aí escolhe o programa e vai fazer o processo seletivo. Tem que se preparar para o processo seletivo. O processo seletivo não é um processo que muitas vezes impõe concorrência, há uma quantidade restrita de vagas para o mestrado, para o doutorado, então há um processo seletivo concorrido e aquele candidato tem que se preparar para isso, né? Se preparar com leituras, verificar o edital, quais são as leituras obrigatórias, o processo seletivo vai explorar alguns temas que são retirados nessas obras, mas elas são indicadas nos editais, então não há nenhum problema. Mas assim, tem que se preparar. Tem que se preparar para entrar e tem que se preparar para conseguir sair. E conseguir sair bem, né? Conseguir sair e olhar para trás e fazer uma revisão de tudo o que fez e chegar à conclusão de que valeu a pena, né? De que valeu a pena todo o sacrifício, todas as horas de dedicação aos estudos, que não são poucas, seja para a preparação da dissertação no mestrado, seja para a preparação da tese no doutoramento. Isso exige bastante, isso exige muito tempo, exige muita dedicação. Então, assim, o que eu digo é, se alguém quer, prepare-se bem, prepare-se para o processo seletivo e prepare-se depois para essa trajetória, né, de alguns anos. Os programas são de 2 ou 3 anos, no mestrado, doutorado, no mínimo, para a conclusão, né, para a dissertação e para a tese em doutoramento, e então tem que estar bem preparado psicologicamente, preparado fisicamente e com disposição para estudar, com disposição para leitura, com disposição para pesquisa, com disposição para escrever, para participar de eventos, né, pelo Brasil todo e às vezes até fora do Brasil, porque essa é a vida de quem está no mestrado, no doutorado. Vai valer a pena? Vai valer a pena. E o que eu sempre digo também para os meus alunos, sejam doutorandos, sejam mestrandos, logo no primeiro dia de aula, que eu digo para eles, olha, aproveitem esse momento único na vida de vocês. Aproveitem bem, aproveitem o máximo possível, porque isso não vai acontecer de novo, isso não vai voltar. As aulas do professorado, professor D, as disciplinas que são oferecidas, uma vez oferecidas, acabou, você fez, passou por ela, conseguiu aprovação, maravilha. Agora, mais importante do que isso é olhar para trás e perceber que você aproveitou o máximo possível daquilo que é oferecido. Para chegar no final e olhar para trás e falar assim, valeu a pena, eu melhorei, o curso me fez melhorar. Claro, não apenas ali nas disciplinas técnicas, mas me fez melhorar por conhecer melhor as coisas. Me fez melhorar por ter uma visão crítica, uma visão talvez mais clara daquilo que a gente estuda desde a graduação, mas que agora no mestrado, doutorado, a gente tem a oportunidade de estudar com profundidade, né? Então, o que eu diria para quem está pensando no mestrado, doutorado é, primeiro, vale a pena. Vale a pena. Esse é um testemunho que eu dou, testemunho de que vale a pena, de que esse é um momento realizador na nossa vida, transformador na nossa vida, vale a pena. Segunda coisa que eu digo, prepare-se, porque não vai ser fácil. E terceira coisa, aproveite o máximo que puder do mestrado, depois do doutorado, da convivência com os colegas, com os professores, né, com essa rede que a gente acaba formando, inclusive rede de relacionamento pessoal e profissional, que acaba vindo desses momentos, desses anos de estudo, e chegue ao final e olhe para trás e chegue à conclusão de que valeu a pena, de que todo sacrifício valeu a pena. E aí eu tenho certeza que nessas condições esse mestre ou esse doutor já serão pessoas transformadas por essa experiência riquíssima. O senhor é professor na graduação e na pós-graduação estricto sensu de duas importantes e renomadas instituições de ensino superior, a Unimar e a UEMP Campus de Jacarezinho. E também o senhor, então, desse modo, é responsável pela formação profissional de inúmeros outros profissionais do direito. Considerando essa situação e tendo em vista que o senhor já orientou e orienta atualmente inúmeros alunos, tanto na graduação e pós-estricto sensu, qual que é a importância de poder, na sua ótica, contribuir para a formação acadêmica e profissional de inúmeros outros profissionais do ramo jurídico? Matheus, essa é, assim, talvez seja a grande razão pela qual
eu me mantenho na atividade acadêmica até hoje. E também é a razão pela qual eu não penso em abandoná-la, eu não penso em deixar a atividade acadêmica nos próximos anos, enquanto eu tiver saúde para isso. Porque essa é a grande razão, né? É contribuir para a formação de profissionais, mas eu repito, o curso não é para a formação de profissional, é também para a formação de profissional. Mas nós queremos formar e auxiliar na formação de pessoas com senso humanitário, com senso ético, com uma boa formação moral, né? Contribuindo para a formação de uma sociedade melhor, não de um ambiente profissional adequado, claro. Queremos isso também, queremos formar bons profissionais, mas isso é pouco. Nós queremos formar, e eu vejo que isso está no DNA dessas instituições, eu posso dizer, formar pessoas, contribuir para a melhor formação das pessoas que tenham consciência da cidadania, pessoas que tenham consciência do papel delas na sociedade. Nós temos um papel importante enquanto professores, mas essas pessoas também têm. Como disse a você, essas pessoas que estarão gerindo e fazendo tudo daqui para frente. Nós pararemos daqui a pouco e nós dependeremos dessas pessoas. Por isso, buscamos contribuir não só com a formação profissional, que é importante, mas com a formação integral dessas pessoas. Pessoas que sejam boas profissionais, pessoas que sejam bons amigos, que sejam bons pais, que sejam bons filhos, que sejam bons companheiros, boas companheiras e que sejam pessoas que tenham noção do papel importante que elas exercem e que exercerão na sociedade daqui para frente, replicando aquilo que foram ensinados, ensinando, divulgando, né, agindo, interagindo com a opinião pública para tentar formarmos uma sociedade cada vez mais consciente, uma sociedade com uma cultura política cada vez melhor, cada vez mais profunda. Nós precisamos disso, mais do que bons profissionais, nós precisamos de boas pessoas. E essas instituições devem estar voltadas e vocacionadas a isso. Então, eu acho que a contribuição do professor vai exatamente nesse sentido, nessas duas instituições. A formação técnica é importante, mas muito mais importante do que isso é a formação que está por trás da formação técnica. É a formação de uma pessoa que sabe pensar, de uma pessoa que sabe se colocar no seu lugar e sabe exercer bem a sua influência como uma pessoa bem formada no sentido mais global possível. Senhor, conforme já salientado anteriormente, o senhor é professor, né, da graduação e pós-graduação em Stricto Sensu da Universidade Estadual do Norte do Paraná, a UEMP, campus de Jacarezinho. Bem, considerando esse quadro, né, considerando a importância dessa instituição de ensino, eu indago o senhor qual que seria a importância, na sua ótica, do ensino superior público de qualidade? O ensino é sempre importante, o ensino superior é extremamente importante. Estarmos envolvidos também com o ensino superior público nos dá a oportunidade de levar à sociedade ou devolver à sociedade aquilo que a sociedade, por meio da instituição pública, nos oferece. Eu acho que temos a obrigação de contribuir, de fazer devolver para a sociedade aquilo que nós recebemos e que recebemos de uma instituição pública mantida e desenvolvida por recursos públicos. De modo que o nosso papel, enquanto professores de instituições públicas, enquanto alunos de graduação, alunos que depois têm a oportunidade do mestrado, alunos que têm a oportunidade de doutorado, oferecido por instituição pública, é fazer voltar ao titular desses recursos aquilo que é merecido por eles. Então, não tem sentido, não há sentido numa universidade pública, em qualquer universidade pública, se ela estiver voltada para dentro de si mesma, se ela estiver voltada apenas para aqueles que são seus alunos, aqueles que são seus colaboradores, aqueles que são seus professores. Nós precisamos ter a noção de que a universidade pública precisa devolver à sociedade, por intermédio da sua atividade, devolver à sociedade
centavo por centavo do que a sociedade investe na universidade pública. Devolver essa devolutiva para fortalecer a sociedade. A sociedade tem que ser a última e principal destinatária da atividade da universidade pública. Da universidade pública e do público de modo geral. Das instituições públicas de modo geral. Em particular, das instituições de ensino que precisam olhar sempre para esse que é o último e o principal destinatário da sua atividade, que é o cidadão, que é aquele que precisa do Estado, aquele que precisa da proteção do Estado, precisa do Estado para se desenvolver. Ele tem que ser o destinatário dessas atividades da universidade pública e do público de modo geral. Professor, considerando que o senhor leciona em instituição pública de ensino superior, eu indago o senhor o seguinte: qual a opinião do senhor em relação à reserva de vagas pelo sistema de cotas nos processos seletivos para o ingresso na graduação e também nos programas de pós-graduação, não somente na UEMP, mas também em outras instituições públicas de ensino do país? O senhor concorda? E se o senhor concordar, qual que é a importância desse sistema de cotas para os processos seletivos? Bom, eu concordo. Acho que a implantação desse regime é absolutamente necessário. A gente tem que pensar sempre que precisamos desenvolver uma sociedade mais igual ou menos desigual. Eu sei que é utopia pensar numa sociedade absolutamente igualitária. Mas se a gente conseguir, pelo menos, se aproximar de um dos objetivos da República Federativa do Brasil, que é diminuir a desigualdade, não é acabar com a desigualdade, mas diminuir a desigualdade, nós já estaremos fazendo muito. E a política de cotas que é utilizada, implantada pelas universidades, vai exatamente no sentido de realizar esse objetivo do Estado brasileiro, de diminuir a desigualdade. Porque não dá para negar que pessoas, de fato, são diferentes umas das outras. Umas têm mais oportunidades, outras têm menos. Oportunidades que não foram criadas por eles. Aqueles que têm menos oportunidade precisam, em nome desse objetivo de diminuirmos a desigualdade, precisam ser incentivadas pelo Estado. E a política de cotas acho que vai nesse sentido. A gente sempre tem que pensar que diferenciar é algo para o qual a gente tem que ter muita atenção, mas diferenciar muitas vezes é necessário. Eu preciso diferenciar a realidade em que estão as pessoas, para que as pessoas possam ter um tratamento que efetivamente mereçam ter. Então, o fato de desigualar por si só não me causa surpresa. É possível desigualar, desde que a razão desse tratamento desigual seja algo compreensível dentro da estrutura de uma sociedade. Portanto, eu não vejo nenhum problema e incentivo essa política de cotas para que pessoas tenham acesso à universidade, né? Pessoas que estão vinculados a áreas da sociedade mais vulneráveis tenham acesso à universidade, tenham acesso e que possam depois levar de volta para a sociedade aquilo que desenvolveram por força desse acesso. Eu sou absolutamente favorável a essa política. Maravilha, professor. Temos uma indagação polêmica aqui para o senhor responder. Sabemos que há em andamento, não atualmente, já que isso foi suspenso, né, a questão ali do curso de graduação em Direito na modalidade EAD. O senhor é professor de duas importantes instituições de ensino, Unimar e UEMP, de graduações presenciais, né? Ensino público presencial. Havia uma autorização, né, do Ministério da Educação, houve essa suspensão após um pedido formal do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil para novas autorizações, mas, diante disso, indago o senhor o seguinte: o senhor concorda com a graduação em Direito ofertada na modalidade EAD? Qual que é a preferência do senhor? Pelo EAD, pelo ensino presencial? Qual que é a opinião do senhor em relação a isso? Bom, eu vou falar primeiro, de uma maneira geral, dos cursos de graduação em EAD, nessa modalidade EAD. Eu sou favorável, em geral, porque esses cursos são cursos que criam oportunidades àqueles que jamais teriam condições e jamais teriam acesso a um curso presencial. Então, vamos pensar assim, a modalidade EAD tem esse poder
de chegar a um número muito maior de pessoas. E se nós olharmos, né, o quadro brasileiro da quantidade de pessoas que têm acesso ao ensino no nível superior ainda é muito pequeno. E a falta de acesso se dá por muitas razões econômicas, razões de possibilidade profissional, razões de distância, enfim, há muitas razões que levam ou que são obstáculos de acesso ao ensino convencional, ao ensino presencial. Uma estrutura física das instituições, ela comporta até tantos alunos, né? É uma estrutura física que limita a atividade dessas instituições. Então, nesse sentido, eu não sou, em princípio, contra o ensino à distância. Não sou contra a modalidade EAD. Agora, seja no direito, seja em qualquer outra área, a gente tem que olhar como esse curso será oferecido, como ele será ofertado e como esse oferecimento será executado. E aí vem o papel importante das agências de regulação. Porque se for para autorizar o curso, mas depois não fiscalizar aquilo que foi autorizado, não adianta. É preciso autorizar, mas é preciso que haja um sistema efetivo de acompanhamento, inclusive de resultados. E aí, agora, falando mais especificamente do curso de Direito, eu coloco o curso de Direito nesse contexto. Eu não sou, em princípio, contra que sejam autorizados, porque o que se autoriza é uma proposta de um curso. Se a proposta for boa, se a plataforma for boa, se o material for bom, se a biblioteca virtual for boa, se a qualidade das aulas for boa, se o nível de exigência é um nível adequado, eu não vejo, em princípio, problema para um curso de graduação, inclusive na área do direito. Assim como há em outras áreas, administração, ciências contábeis. Eu teria, talvez, algumas restrições àquelas áreas que têm uma carga prática muito grande, como é o caso da medicina, né? Aí eu teria alguma restrição. Mas para cursos, digamos assim, com uma carga teórica maior, como é o caso do curso de Direito, eu não sou contra, em princípio. Eu não sou contra a ideia. Agora, talvez eu seja contra um determinado modelo de ensino à distância. Daquele modelo que tem a única e exclusiva preocupação em quantidade de aluno, talvez não pudesse ser autorizado, mas aí está a atuação das agências de regulação dessas atividades. Aquelas que autorizam são agências públicas que autorizam. Então, se a agência pública está exercendo bem a sua função e autorizou, é porque autorizou um bom programa a ser implantado. E aí ele vai acompanhar, essa agência vai acompanhar a implantação e vai retirar do mercado aquelas que não conseguirem os índices de resultado que são esperados. Se a gente pensar no curso de Direito, especificamente, isso também acontece em outros cursos, a gente não pode perder de vista que seja, se existisse, né, se não tivesse suspensa e tal, acho que no momento realmente não se fala nisso, não se pensa nisso, mas se eventualmente um dia vingar a ideia de um curso em Direito na área EAD, pode ser que um dia aconteça, a gente não pode esquecer que no final do curso vai ter um exame de proficiência, um exame da OAB, que é aplicado pela OAB, não é pela instituição de ensino, é pela Ordem dos Advogados do Brasil. E só vão poder advogar aqueles que forem aprovados. A gente tem o Exame Nacional do Ensino Superior, o ENAD, que vai verificar a qualidade daqueles que são formados naquela área e que pode produzir índices que levem a agência, inclusive, a interromper a oferta de curso naquela área. Então, assim, eu não posso, em função disso, ser contra um modelo. Ao modelo, eu não sou contra. Acho que é uma maneira importante de dar acesso e democratizar o acesso, ou ampliar o acesso a todos que queiram ter acesso ao ensino superior e que não têm oportunidade, porque o ensino superior faz a diferença na vida das pessoas, pode fazer a diferença. Então, eu não sou contra o modelo. O que a gente tem que olhar bem é qual projeto está sendo aprovado e como esse projeto está sendo executado e como é que ele vem sendo avaliado pelas instituições de regulação. Se isso funcionar bem, se a instituição de regulação funcionar bem, de fiscalização funcionar bem, nós podemos ter um excelente curso de graduação em Direito na modalidade EAD, oferecido pelas instituições que queiram se dedicar a isso e que queiram oferecer os seus projetos, que podem não diferenciar muito de aulas presenciais. Por exemplo, nós podemos ter um curso em AD com uma carga considerável de aulas que são
oferecidas aos alunos em tempo real, ao vivo, com interação com os alunos, né? Isso depende da plataforma, então isso depende de cada projeto que é avaliado, né? Tanto pelas agências vinculadas ao Ministério da Educação, como também pela própria Ordem dos Advogados do Brasil, porque a Ordem dos Advogados do Brasil também acompanha o processo de autorização dos cursos, né? Que, como você bem disse, ele está suspenso no momento. Ele teve um início há alguns anos atrás, algumas instituições já se habilitaram com bons projetos. Eu não sei se a UEMP lançou, a Unimar, eu acredito que tem até um projeto, mas, enfim, nós precisamos olhar o projeto. Eu não sou contra a modalidade. Eu posso ser contra o projeto A, o projeto B, porque eu posso vislumbrar ali a impossibilidade de uma boa execução e a impossibilidade daquele projeto produzir bons resultados. Agora, um projeto bom, um projeto bem feito, um projeto cuidado por uma instituição que não está preocupada apenas com a questão econômica, com a escala que ela pode ter com o EAD, se ela está preocupada efetivamente com a qualidade do ensino na modalidade EAD, eu acho que ela pode ter um bom projeto e pode executar um bom projeto, inclusive na área do direito. Então, assim, nesse sentido, eu não sou, em princípio, contra, acho que é uma oportunidade que poderia ser ofertada àqueles que jamais teriam condições de ter acesso a esse nível de ensino, e não só na área do direito, mas em qualquer outra área do ensino superior. Na opinião do senhor, o ensino modalidade EAD iria democratizar o acesso ao ensino superior de qualidade para a população, o ensino de qualidade, que teria menos oportunidades, né? Um ensino de qualidade, né, uma boa proposta, pode produzir bons resultados, inclusive na área, no sentido de ampliar as possibilidades de acesso, né, que são reduzidas se a gente olhar o número de pessoas que têm acesso ao ensino superior. Então, nesse sentido, eu sou a favor, por conta da ampliação e do acesso a uma quantidade muito maior de pessoas, mas condicionado sempre à qualidade do ensino, que tem que ser muito bem verificada e muito bem acompanhada pelas agências de regulação. Maravilha. Professor, além da docência, né, que o senhor exerce atualmente em duas importantes instituições de ensino superior e também do seu exercício profissional na Procuradoria do Estado de São Paulo, o senhor também é autor de inúmeros artigos jurídicos científicos e também obras acadêmicas, né? Tanto obras individuais quanto obras coletivas. Eu destaco uma que vislumbrei denominada de Direito, Cinema e Literatura, em homenagem ao professor Renato Bernardi. O senhor foi um dos organizadores e colaboradores da referida obra coletiva. O senhor poderia falar mais sobre essa obra específica que foi publicada pela editora Juruá? Como você disse, tem muitos artigos, né, publicados, isso acaba sendo um desdobramento natural da atividade acadêmica. Então, quem pensa na atividade acadêmica, pense nisso, vai produzir, vai acabar produzindo trabalhos acadêmicos, científicos, artigos científicos, vai participar de eventos, vai ter trabalhos publicados em anais dos eventos, em revistas especializadas, vai ter livros, livros solo, livros que organiza, enfim. E esse é um dos últimos, uma das últimas obras com as quais eu tive contato recentemente, e foi uma homenagem a um professor, a um querido professor, professor Renato Bernardi, que é professor também na UEMP, na graduação da UEMP, até há mais tempo do que eu, também é procurador de Estado de São Paulo, como eu, e é um grande amigo, e um grupo de alunos, não foi iniciativa minha, um grupo de alunos conversou comigo, procurou-me, porque queriam fazer uma homenagem ao professor Renato Bernardi. O professor Renato é um professor que sempre que tem oportunidade, ele tenta aproximar o direito da arte, né? Direito, cinema, direito, literatura, direito e música, direito e poesia, enfim, ele vê que a arte pode ser um bom caminho para uma melhor compreensão do direito. E ele sempre defendeu essa bandeira, ele sempre realizou muitos eventos, né? Direito e arte, direito e cinema, na própria Universidade Estadual do Norte do Paraná, e agora está a organizar um evento parecido aqui na Universidade de Marília também, para o mês de outubro, agora de 2024, e em função dessa
dessa ideia dos alunos, que foram alunos do professor Renato, foram meus alunos também, nós pensamos numa homenagem. E aí, sem que o professor Renato soubesse, nós produzimos os artigos, né, sempre pensando nesse tema, direito e cinema, direito e arte, produzimos bons artigos que foram submetidos à avaliação da revista, a revista Juruá, né, a editora Juruá, que é uma editora super respeitável, avaliou os trabalhos que foram produzidos, aprovou os trabalhos, alguns trabalhos, né, precisamos fazer algumas adaptações, algumas alterações, por exigência da editora, nada demais. E aí o livro foi editado, né, sempre guardando a surpresa, professor Renato, até que depois do livro já pronto, a gente com o livro físico nas mãos, nós fizemos uma reunião que eu convoquei, inclusive, com o professor Renato, falando qualquer coisa para surpreendê-lo, né, atraindo-o, né, para essa reunião. Quando ele entrou na reunião, os alunos estavam todos lá, eu também, e aí fizemos a merecida homenagem ao professor Renato. Mas a ideia é uma ideia muito mais do professor Renato do que minha. O que eu aceitei, porque acho que o professor Renato é merecedor, foi de organizar uma obra que envolvesse esses temas, né, direito e arte, porque o professor Renato é sempre um ferrenho defensor de que a arte pode ser um excelente caminho para compreensão do direito, né? Pode fornecer muitos subsídios e ele realmente tem razão quanto a isso. E daí o livro, né, que foi organizado por mim, por alguns outros autores, eu também sou autor de um dos artigos, né, que estão nesse livro. É um livro muito bacana, eu recomendo a leitura, uma leitura leve, né, todos perceberão que é uma leitura leve, uma leitura agradável, exatamente porque ela não tem esse peso teórico, essa densidade teórica do direito exclusivamente. Ela traz esses ares, essa ventilação, né, que vem do cinema, que vem da poesia, que vem da arte de modo geral, e que podem muito bem servir de inspiração, né, para que a gente compreenda melhor o mundo jurídico, que é um mundo tão fechado, tão sisudo, né, tão sério. Ele pode ser ventilado, oxigenado com questões e com exemplos que vêm da área da arte, né, do cinema, poesia, literatura, música, enfim. E o professor Renato é sempre um defensor disso e me inspira também, daí a obra, né, que foi recentemente editada. Senhor, considerando a questão que o senhor é autor de artigos científicos e diversas obras jurídicas, eu indago o senhor qual que é a importância da produção acadêmico-científica para quem está na academia. Olha, academia é um lugar para a gente pensar, né? Para a gente pensar, para a gente refletir, né, a partir de uma formação teórica mais densa, né, uma profundidade maior. E de nada adiantaria, Matheus, nós estarmos ali pensando, estarmos conversando, discutindo e chegando a conclusões, né, quaisquer que sejam, se a gente não compartilhar isso. Por isso é extremamente importante. A publicação do artigo é o resultado final de uma pesquisa. Pode ser, inclusive, uma parte da pesquisa, né? Pode ser uma pesquisa ainda inacabada, mas que merece ser levada ao conhecimento da comunidade em geral, que merece ser compartilhada. Por isso, todos os programas de mestrado, doutorado têm essa preocupação e são avaliados, eu acho que adequadamente, por um instrumento por meio do qual vai verificar a quantas anda a publicação, seja dos professores, seja dos alunos que compõem aquele grupo daquela pós-graduação, estrito sensu. É modo de compartilharmos. E compartilharmos trabalhos passam, via de regra, por uma aferição, por uma avaliação de outros professores. Porque quando a gente encaminha um artigo para uma determinada revista, ele não será necessariamente publicado, ele pode ser rejeitado. Aquele trabalho, aquela sua pesquisa, o resultado da sua pesquisa, dos seus alunos, que às vezes a gente escreve com os nossos alunos, aquilo vai passar pela aferição de outros professores, que você não sabe nem quem é, nem quais são. E ele também não sabe que você é autor daquele artigo, porque chega para ele um artigo sem identificação da autoria. Então ele vai olhar a qualidade do trabalho. Se ele concordar, se aquela comissão de avaliação é mais de um professor, concordar, achar que o trabalho é virtuoso, é um trabalho com qualidade, ele vai opinar, né, o parecer dele vai ser pela publicação. E aí o trabalho será publicado, finalmente. Então a publicação é só o resultado final
dessa necessidade de compartilhamento daquilo que está sendo objeto de pesquisa, daquilo que está sendo objeto de pesquisa nos programas de pós-graduação. A Universidade de Marília tem muita publicação, a UEMP tem muita publicação dos seus professores, dos seus alunos, e são todas publicações em revistas especializadas que passam pelo crivo e pela avaliação de outros professores doutores, e que acabam afiançando a publicação daquilo que é resultado dessas pesquisas, porque realmente não teria nenhum sentido pesquisarmos para dentro da universidade. Mais uma vez, isso é papel da universidade pública, da universidade privada. A universidade tem que levar para fora, tem que direcionar a sua produção, aquilo que ela faz e a sua pesquisa científica para a comunidade. E a maneira de fazer isso entre outras, é a produção desses trabalhos acadêmicos, desses trabalhos científicos que são compartilhados com toda a comunidade, não só a comunidade jurídica, mas a comunidade como um todo. Maravilha. Professor, chegamos ao final da nossa conversa, que na verdade não é uma conversa, é uma aula de profissionalismo e de conhecimento jurídico. Desse modo, eu lhe devolvo a palavra para que faça as suas considerações finais. Bom, Matheus, eu quero só dizer que fico muito feliz pela oportunidade, porque se essa nossa conversa vai chegar a uma quantidade enorme de pessoas, e espero que nossa conversa tenha sido útil para algumas dicas, para dividir experiências, porque acho que o professor faz muito isso, ele divide experiências. E quanto mais a gente tem a oportunidade de dividir essas experiências e de servir como esse caminho, como esse percurso para outras pessoas, para auxiliar outras pessoas que têm dúvidas sobre o curso, qual curso fazer, se tem dúvidas sobre mestrado, sobre doutorado, e na medida em que nos ouve, acaba tendo subsídios, seja no sentido de decidir favoravelmente, seja no sentido de decidir contrariamente. Então, fico muito feliz pela oportunidade, pelo convite que me foi feito, pelo pessoal do podcast Difusão Legal, e feliz com o resultado aqui da nossa conversa. Acho que pode ter sido mesmo bastante útil para muita gente. E é sempre bom utilizarmos essas ferramentas tecnológicas para a gente poder fazer chegar a uma quantidade maior de pessoas aquilo que a gente vai conversando, aquilo que a gente está conversando, poderia estar conversando numa reunião fechada. Isso acaba tendo a possibilidade de expandir para outras infinitas pessoas. Então, eu fico muito feliz pela oportunidade, pelo carinho do convite, pela condução aí da entrevista, respeitosa, carinhosa. Espero ter dado conta do recado e quero ficar aqui não só à disposição sua, Matheus, do pessoal da Difusão Legal e de todos, eventualmente que queiram conversar comigo, me encontram na UEMP, me encontram aqui na Universidade de Marília, me encontram aqui na Procuradoria Regional de Marília. Eu estou sempre à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado pelo convite, pelo carinhoso convite, e desejo a todos que possam acompanhar essa nossa conversa por inteiro e aproveitar bastante, extrair bastante o que tem de positivo nela. Muito obrigado, viu, Matheus? Senhor, agradecemos novamente pela gentileza, uma honra ter contato com sua participação nessa entrevista. Certamente surgirão outras oportunidades. Teremos a audácia de convidá-lo novamente para participar de outros episódios e de outros projetos também realizados. Assim sendo, entrevistamos hoje o professor doutor Ricardo Pinha Alonso, professor universitário e procurador do Estado de São Paulo.